Podemos ser proativos, dinâmicos, resilientes, fortes, sábios. A gente pode ter várias qualidades de vencedores. Só que tem uma coisa que não pode faltar na nossa vida, que é foco. Então, foca nesse vídeo e vem comigo para mais este passo. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e aqui você tem a possibilidade de entrar uma pessoa e sair outra. Existem oportunidades na nossa vida que a gente não pode perder. Por isso, agora eu te dou a grande oportunidade de você se inscrever no canal, ativar o sininho, para que juntos a gente se mantenha focado nos alvos das nossas vidas. E falando em foco, é exatamente isso que eu quero abordar com você hoje. Hoje em dia, a gente tem tanto conteúdo bom, né, de fácil acesso e rápido acesso também, que é muito fácil a gente perder a visão do nosso foco, a gente se perder em relação ao nosso alvo. Principalmente mulher, que tem uma facilidade imensa de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E por a gente ter essa facilidade, a gente se deixa fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que isso pode sim nos atrapalhar. A questão não é só fazer, mas é fazer por completo. A gente pode até ter a sensação, quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de estar lucrando ali em relação ao nosso tempo. Só que, na verdade, quando estamos fazendo duas coisas ou mais ao mesmo tempo, uma coisa rouba a outra coisa. E a gente acaba, no final de tudo, tendo sim, né? Por exemplo, duas coisas realizadas, só que duas coisas realizadas de uma maneira mal acabada, imperfeita e incompleta. Mesmo que você tenha o potencial de realizar várias coisas ao mesmo tempo, experimente se dedicar 100% a uma única coisa por um período de tempo e veja você mesmo o resultado disso. Pegue algo para fazer e se dedique totalmente, 100% naquilo. Estipule um tempo, um prazo. Assim que aquele tempo acabar, então você vai focar em outra coisa e vai focar 100% naquela outra coisa. E dessa maneira, você vai conseguir realizar várias coisas de forma completa. Teve uma época da minha vida que, pensando em otimizar o meu tempo, enquanto eu dirigia, eu colocava no estudo de francês e ficava ouvindo ali, achando que eu estava otimizando o meu tempo, achando que eu estava aproveitando, né, o meu tempo. Só que, na verdade, o resultado daquilo foi muito insignificante. Eu fiquei por um tempo, alguns meses fazendo isso, mas, para falar a verdade, não deu certo, não funcionou. E o que eu aprendi de francês fazendo aquilo foi praticamente insignificante. E como tudo que eu falo aqui, eu gosto de relacionar com as coisas que Deus fala na palavra dele, a gente pode ver que desde Gênesis, Deus é um exemplo para nós em relação a ter foco. Gente, olha de quem que eu tô falando, né? Nada mais, nada menos do que de Deus, né? Do Criador de todas as coisas, do nosso Criador. E Deus, ele é todo poderoso e ele poderia ter criado todas as coisas, né? Ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo segundo, mas não, ele é exemplo para nós. Ele criou o céu, a terra, a luz, o mar, as águas, as plantas, os animais, o homem, a mulher, cada um no seu tempo, cada um no seu dia. Deus primeiro criou os céus e a terra. Depois ele foi e criou a luz. E depois da luz, ele analisou a sua obra e viu o quanto ela era boa. Então ele continuou com as criações e ele foi colocando cada coisa ali no seu lugar, foi dando nome às criações dele e tudo de uma maneira muito perfeita e cada coisa a seu tempo. Gente,
as pessoas que têm dúvida em relação a Deus, eu acredito que quando elas se deparam com a criação, né, com a obra perfeita da criação, da natureza, não tem como. Quando elas são impactadas ali diante delas, mesmo que elas não queiram, a primeira coisa que elas devem pensar é em Deus, porque a criação reflete o Criador. Eu já fui para Lençóis Maranhenses, foi em 2015, e lá eu vi uma das cenas mais lindas, um dos cenários, aliás, mais espetaculares que o mundo deve ter. E quando eu subi o topo ali da Lagoa Bonita e eu me deparei com aquela natureza, porque da onde aonde a gente foi, aonde a gente subiu, você via toda aquela imensidão desértica dos Lençóis Maranhenses, aquela areia branquinha, aquele horizonte infinito e aquelas lagoas com águas cristalinas contrastando com a areia branca. Gente, foi emocionante. Quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu pensei foi em Deus. E o guia turístico que estava com a gente, ele comentou mesmo que vários estrangeiros, quando chegam ali e se deparam com aquela criação maravilhosa, com aquela natureza exuberante, eles até choram de tão lindo que é. Eu sou fisioterapeuta, como eu já falei em outros vídeos, e cada vez que eu estudo o corpo humano, que eu me deparo, né, com a perfeição do corpo humano, eu vejo o quanto realmente Deus, ele é perfeito. E há pessoas que têm dificuldade de crerem em Deus por conta do óbvio, né? É muito óbvio a gente entender que todos nós, toda a Terra foi criada a partir de Deus, a partir da palavra de Deus. Gente, neste vídeo eu estou estimulando vocês a terem foco. Então, foca agora e eu vou trazer aqui para vocês algumas ações para vocês fazerem no dia a dia de vocês, para que vocês não percam o foco de vocês. Então, a primeira ação: pense no seu alvo, pense no seu foco todos os dias. Sabe por quê? Quando a gente faz algo todos os dias, aquilo se torna hábito. E quando se torna hábito, a gente tem a prática daquilo, aquilo se torna prático, se torna fácil pra gente. E quanto mais fácil o nosso alvo, o nosso foco se tornar pra gente, mais fácil a gente vai chegar até ele. Segunda coisa, foca aqui. Você precisa identificar o que pode estar atrapalhando você de realizar o seu foco. Muitas vezes o que está te atrapalhando não são coisas ruins, muito pelo contrário, são coisas boas, são coisas legais, são coisas saudáveis para você. Mas se isso realmente está te atrapalhando no seu foco, então você vai precisar tirar da tua vida, nem que seja por um tempo, até você conquistar, até você realizar aquilo que você precisa realizar. Quando você tem foco, você deixa de fazer coisas que te dariam muito prazer para fazer aquilo que é preciso em relação ao seu foco. Então, por exemplo, vamos supor que o foco da sua vida seja comprar uma casa ou construir uma casa, enfim. Provavelmente, para você realizar isso na sua vida, você vai precisar deixar de fazer algumas coisas. Você vai precisar, por exemplo, deixar de viajar, né? Ou fazer viagens menores, enfim. Porque mesmo a viagem sendo algo bom, algo que te dá prazer, se você ficar gastando dinheiro com isso ao invés de investir no seu foco, no seu sonho, vai ser difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes será necessário você escolher, né? Qual que é o foco da tua vida? É viajar? Qual que é o foco da sua vida? É construir a casa dos seus sonhos? Enfim, né? Então, veja qual é o foco e se dedique àquilo. Muitas são as vezes que o nosso foco vai nos dar muito menos prazer
do que várias outras coisas. E é por isso que nesse momento a gente precisa dominar as nossas emoções, para que a gente, na hora da frustração, a gente não baqueie, para que a gente não deixe o medo conduzir as nossas vidas, né? Para que a gente realmente saiba lidar com todas as questões emocionais que ocorrem com a gente no trajeto aí, enquanto a gente tá focado para realizar aquilo que é preciso realizar. Quando você tem foco, você deixa vontades suas de lado. Quando você tem foco, você renuncia. Quando você tem foco, não existe o nossa, esqueci, foi mal. Nossa, olha, não deu tempo e tal. Ou nossa, olha, eu vou ter que fazer outra coisa, então isso aqui eu vou deixar de lado. Quando você tem foco, não existe falta de tempo, não existe outras prioridades. Pense, medite e reflita sobre essas palavras. Aquilo que precisa ser acrescentado, acrescente. Aquilo que precisa ser mudado, mude. E aquilo que precisa permanecer, permaneça. Gente, continuem focados neste canal e até quarta que vem.